Bom dia, meus amores! E como estão vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Nós vamos para mais um dia de aula e hoje a nossa disciplina vai ser português, tá? E nós vamos estar falando sobre substantivo composto e simples. Mas antes de começar a falar sobre substantivo composto e simples, eu vou fazer uma breve revisão dos substantivos que nós já estudamos no primeiro bimestre e o que estamos estudando no segundo bimestre, tá? Somente para que vocês possam relembrar, porque já tem um tempinho e vocês podem ter esquecido. Então, eu vou dar uma passadinha no substantivo para a gente desenrolar um pouco as dificuldades que vão ter no livro, tá? Mas o nosso conteúdo mesmo é substantivo composto e simples. Pessoal, por favor, assista as videoaulas, tá? A tia Renata perde um tempão preparando um breve resumo para vocês não terem que ler tudo que está no livro. Se vocês pararem para pensar, o resumo da videoaula é muito melhor do que ler aquilo tudo que está no livro, porque o que eu faço? Eu pego tudo que está escrito no livro e resumo e falo para vocês de uma forma simplificada e ajuda vocês a entenderem melhor o que tem que ser feito no livro. E em caso de dúvida, vocês podem me chamar, me telefonar, fazer videochamada, estou à disposição para ajudá-los. E também gostaria muito de pedir que vocês fossem mais presentes no grupo, colocassem lá a presença de vocês quando eu pedir, tá? E também quando terminar a tarefa, coloquem lá, por favor, um ok, senão eu fico sozinha, sem saber se vocês estão pertinho de mim, já não estão perto fisicamente. E se a gente não se comunicar no grupo, parece que a gente não existe, né? Então vamos ser mais amiguinhos, vamos ser mais amigos um do outro, vamos fazer mais as coisas juntos, tá bom? Isso também me traz satisfação, porque às vezes eu posso também não estar sendo coerente com o vídeo, vocês podem me dar uma dica, professora, tá falando muito rápido, eu não tô entendendo, me dá uma dica também, tá? Nossa turma, apesar de eu ser professora, não importa, mas vocês têm a opinião de vocês, então a gente tem que fazer essa troca também, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje, ok? Vamos lá dar uma lembrada, numa revisão de substantivo. Bom, para entender o que é substantivo, nós vimos isso no primeiro bimestre. Então, você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome, certo? Seja ele qual for. Seja casa, menino, bola, árvore, gato, cão. Qualquer coisa tem um nome específico para ele. Isso é chamado de substantivo, tá? E esses elementos são chamados de substantivo, pois eles nomeiam outros seres, como animais, objetos, pessoas e lugares, tá? Só que o substantivo, ele não vive sozinho, é como se ele tivesse uma família. E nessa família, nós temos os substantivos comuns, os próprios, que aprendemos no primeiro bimestre, e os concretos e abstratos, que aprendemos também no primeiro bimestre, e o coletivo, que a gente ainda vai ver, né? Nós ainda não vimos, vamos ver próximo. Os primitivos e derivados que vimos agora no segundo bimestre, e o composto e o simples também, que vamos aprender hoje. Então, para relembrar, substantivo é tudo aquilo que recebe um nome, independente do que for, certo? Só que existem algumas regras dentro do substantivo que classificam eles, beleza? Então vamos lá. Para facilitar o nosso entendimento, estudaremos cada um deles. Então vamos lá. Substantivo comum indica seres de uma mesma espécie. Eu lembro que nós estávamos ainda em sala de aula quando falamos dos substantivos próprios e comuns. Então, o substantivo comum é comum a tudo, ou seja, não importa
Se a mesa é redonda ou quadrada, o que importa é que ela é uma mesa. Se ela tem formato arredondado ou se ela é de vidro ou de madeira, não importa, ela é uma mesa, por isso ela passa a ser um substantivo comum. Comum é porque é comum em todos os lugares, a porta é comum, a janela é comum. Agora, o modelo, a espessura, a largura, isso não interfere no substantivo comum. O que nós temos que entender é que a mesa e a porta, a janela, é um substantivo comum em qualquer lugar. Eu vou dar nome a esses objetos, ok? Já os nomes próprios são aqueles que nomeiam seres de um modo particular, como o nome de pessoas, ruas, avenidas, cidades, estados, países e entre outros. E esse entre outros, eu gostaria de ressaltar que o nome de estabelecimentos comerciais também são nomes próprios. Nome de marcas de roupa, de sapato, também são nomes próprios. Instituições públicas também são nomes próprios. E tem um fator primordial para o uso do nome próprio, que é o uso da letra maiúscula. Então, quando eu vou me referir ao nome próprio, eu tenho que iniciar com a letra maiúscula. Professora, mas só pode usar a letra maiúscula no início da frase? Especificamente, sim. Mas se o nome próprio estiver no meio da frase, e como nós aprendemos que o nome próprio é escrito com letra maiúscula, ele pode estar no meio da frase escrito com letra maiúscula, ok? Então, o nome próprio tem esse diferencial, que é a letra maiúscula usada para escrever, ok? Dando continuidade, nós vamos para os concretos, ok? E os abstratos. Concretos são aqueles que possuem existência de modo independente. Ele não depende de nada para ele ser concreto. Quando pensamos em concreto, pensamos em uma coisa dura, certo? Vamos pensar numa pedra. Certo, ela é concreta, por quê? Porque ela é uma coisa muito dura, né? Então, quando eu falo de concretos em relação ao substantivo, eu estou me referindo a uma palavra que ela não precisa de outra para existir, tá? Ela não precisa de qualquer outra palavra para que ela exista, que é o caso do mar, bosque, escola e pássaro. Já os abstratos, eles dependem de outros seres para que eles existam. Por exemplo, para que o amor exista, eu preciso amar. Para que eu seja bom, para ter bondade, eu tenho que ser bom. Para pedir o perdão, eu tenho que saber perdoar. E para ter felicidade, eu tenho que ser feliz. Então, eu dependo de uma outra palavra ou de uma outra circunstância ou de um outro substantivo para que ele seja abstrato, tá? Então, o concreto não depende de outra palavra para ele poder existir, ele existe por si próprio. E o abstrato, ele depende de outros seres para que ele possa ser escrito, beleza? Continuando. Agora vamos para os primitivos e derivados que aprendemos, não tem nem 20 dias que aprendemos isso, tá? Eu só estou relembrando mesmo. Os primitivos não derivam de outra palavra da língua portuguesa, ou seja, eles não precisam de outra palavra para eles poderem ser escritos, certo? Então, neste caso aí eu dei como exemplo a terra, a folha e o ferro. A terra é terra. Ela pode ser terra vermelha, preta, amarelada, o que for, não importa, ela é terra. A folha é folha, ela pode ser grande, pequena, verde clara, verde escuro, não importa, mas ela é folha. E o ferro a mesma coisa. Agora, os derivados, eles dependem das palavras primitivas para que eles derivam de outras palavras. Na videoaula que eu dei sobre primitivos e derivados,
Eu dei uma lista de várias palavras primitivas e derivadas. Então, vocês puderam observar quantas palavras de uma palavra pode ser escrita, certo? E aí eu dei como exemplo terra, terreiro, folha, folhagem, ferro, ferradura. De terra não sai só o terreiro, não. Sai um monte de palavras. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que o derivado de terra tem várias palavras que podem estar sendo usadas com o substantivo terra, ok? Já o coletivo, que a nossa aula ainda não se deu, mas eu já posso falar sobre ele, são aqueles que indicam conjuntos de elementos de uma mesma espécie. Quando eu falo de conjunto, eu falo de união. Eu estou juntando. Vou citar. Para que a gente tenha uma turma do 5º ano, eu tenho um conjunto de quê? De alunos, certo? Então, esse conjunto de alunos, ele vai dar o nome de classe ou vice-versa, tá? Um conjunto de classe o coletivo de classe são os alunos, ou os alunos o coletivo, seria classe. Então, quando eu junto, se torna um substantivo coletivo. E aí eu dei como exemplo cardume, feixe, constelação, ramalhete. Cada um desses aí tem o seu coletivo, certo? O cardume pode ser peixe, o feixe pode ser uma palha, não sei se vocês sabem o que é aquela palha que o cavalo come. Constelação de estrela, ramalhete pode ser de flores, tá? Então, o coletivo está se referindo a conjunto. E agora, nós vamos para a nossa disciplina de hoje, que é o que hoje nós vamos aprender, beleza? Substantivo simples, ele é muito parecido com o substantivo comum. Muito parecido, mas para que você entenda o substantivo composto, primeiro você precisa saber que ele é simples para ele se tornar um substantivo composto. Desculpa, pessoal. O substantivo simples é aquele formado por um único elemento, tá? Então, ou seja, uma única palavra. O substantivo chuva é formado por um único elemento ou radical, que também podemos dar nome, radical ou elemento. É um substantivo simples. Outros substantivos simples, tempo, sol, sofá e um monte de substantivos, como é o substantivo comum, tá? Mas para que eu possa entender o substantivo composto, eu tenho que entender que o substantivo simples, ele vai fazer uma junção com o substantivo composto e vai formar uma nova palavra, ok? Dando continuidade. Bom, agora nós vamos entender que o substantivo chuva juntou com guarda e formou guarda-chuva. Então, eu passei a ter uma formação de 2 elementos, ou seja, de 2 palavras, guarda mais chuva. Esse substantivo é composto porque formou uma palavra unificando o substantivo simples com o substantivo composto, tá? O substantivo composto é aquele formado por 2 ou mais elementos. Observem esse exemplo. Beija-flor. O substantivo é a flor. Quando juntou com o beija, formou o nome de um pássaro, beija-flor. E observem um fato importante, é que de acordo com as novas regras ortográficas, alguns hífens de alguns substantivos compostos, eles caíram. O que a gente quer dizer que caíram é que eles passaram a não existir mais. Que foi, como eu dei de exemplo para vocês aí, passa-tempo. Olha só, tempo é o substantivo simples e passa junto ao tempo formou uma palavra passa-tempo. Então, o substantivo composto é a composição, ou seja, a formação de dois elementos para formar uma única palavra. Professora, mas como é que eu vou saber que tem hífen ou se não tem? Aí você precisa ou decorar
todos os itens que caíram, ir lá na regra ortográfica na internet e ver, ou então consultar o dicionário, que vocês vão ver um dicionário atualizado, vocês vão ter noção dos itens que caíram. Algumas palavras hoje, antigamente se escreviam separadas e hoje elas se escrevem juntas, tá? Então, pessoal, neste caso, prestem bastante atenção. Não é difícil, né, pessoal? Porque substantivo simples é um substantivo comum, certo? Ele não depende de outra palavra. E agora, quando ele junta a outra palavra, ele vai formar o substantivo composto. Beleza, pessoal? Ó, ótimo estudo, que vocês estejam aprendendo um pouco com a professora. Tenho me esforçado bastante para ter assim, uma aula bem resumida, para que vocês não precisam ficar lendo tudo que está no livro, que é bem extenso. E assim, estou com muita saudade, é muito chato realmente dar aula online. Eu não estou gostando não, mas a gente precisa para cuidar da nossa saúde, tá? E vamos ter compromisso com as coisas que a gente tem hoje na nossa mão e deem graças a Deus que a família de vocês ainda estão podendo deixar vocês numa escola privada, porque muitas escolas não estão tendo nem aula, tá? Então peguem isso para vocês e tome por responsabilidade todas as coisas que vocês têm que fazer diariamente. Eu sei que jogar é bom, eu sei que ver televisão é bom, mas tire um tempo para fazer a rotina diária das aulas, tá bom? Pega, assim que eu postar o vídeo, vocês já vão lá e façam seus compromissos. Assim vocês ficam livres. Um beijo grandioso no coração de todos vocês. Apesar da gente não ter tido muito contato, mas eu já amo cada um de vocês, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.